Boa noite a todos. Aproximadamente 3.500 anos atrás, a humanidade, nós, estávamos passando por um período crucial de nossas vidas. Era um momento transitório, como estamos vivendo hoje. Só que nós estávamos no auge das provas e expiações. Estávamos passando por um momento muito conturbado emocionalmente, moralmente, intelectualmente. Havia conflitos de interesses, muito egoísmo, muita arrogância, muita luta pelo poder, ganância. Porque naquele momento nós estávamos passando por uma, não só transição do planeta, como nós dissemos, mas uma transição pessoal. É o que está acontecendo conosco hoje. Todos nós, toda a humanidade está passando pelo momento de transição pessoal. Por isso esses conflitos emocionais, psicológicos, transtornos, enfermidades físicas, porque nós sabemos que as enfermidades físicas são consequência do nosso emocional. O corpo físico, já diz, corpo físico é apenas um veículo para que a gente possa transacionar neste planeta, no planeta Terra. Então o nosso veículo físico, ele é um reflexo do nosso emocional, do nosso corpo mental, ou campo mental, que transfere para o perispírito, que é a forma da forma, e através desse processo de simbiose, que é uma simbiose, porque todas as células, todas os quase 10 trilhões de células, aproximadamente 7 octamilhões de átomos, estão conectados com o nosso corpo físico, nessa simbiose, nessa parceria. E naquela época, estamos vivenciando essa transição do provas e expiações. E o nosso governador planetário, que está conosco há 4,5 bilhões de anos, porque ele foi o grande arquiteto, foi o organizador do nosso planeta, junto com a sua equipe. Ele percebeu que era momento de ele nos mostrar a fórmula, o caminho da salvação. Por amor, coisas que ainda não conhecemos, né? Conhecemos a afetividade, alguns mais intensamente, mas ainda não sabemos o que é amar verdadeiramente, porque somos crianças espirituais, num berçário terreno, e nesse berçário terreno ainda temos muito que aprender, sobre o que é amar, respeitar, perdoar, tolerar. E o mestre, que nós chamamos de Jesus ou Yoshua, ele viu que era o momento de ele mostrar pessoalmente uma fórmula ou uma forma de nós nos salvarmos, de nos libertarmos. Então, ele veio da mesma forma com que a gente vem ao mundo, para nos mostrar que eu posso, porque ele mostrou que nós podemos. E assim ele se preparou durante milhares de anos, porque veja bem, Jesus, Yoshua, ele é um espírito de 15ª grandeza, como o sol, né? De uma forma representativa. Como colocar o sol dentro de uma lanterna, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Jesus, esse grande espírito de sol, ele teve que adensar o seu corpo, não vou nem dizer espiritual, mas o seu corpo vibracional, sua energia, adensar ao ponto de poder reencarnar, de poder, assim como nós, se desenvolver dentro do útero de uma mulher muito especial, porque Maria foi escolhida por Deus, pela divindade, a dedos, assim como José, assim como sua mãe Ana, assim como Joaquim, seu pai.
espíritos que viviam numa dimensão superior, em Sírius, um planeta onde prevalece o amor. Lá eles conhecem o amor. E ela foi convocada, melhor, a palavra nossa, ela foi convidada a encarnar na Terra, para fazer esse processo. E ela aceitou, né? Como todos nós, porque pela lei divina não existe escolhas, privilégios, não existe. Jesus falou: eu não vim mudar as leis, porque ninguém muda as leis, nem mesmo o Criador, né, não interfere em minha vida, nas minhas decisões. Ele poderia, com certeza, mas por amor, respeito e justiça, Ele permite que eu caminhe através de minhas próprias decisões. Só que o plantio é opcional, mas a colheita não tem jeito, né? A gente sabemos disso nos dias de hoje. E Maria encarnou, primeiro seu pai, sua mãe, depois Maria, José. E Jesus, nem enquanto isso, Jesus se preparava. E aí Jesus encarnou, através do desenvolvimento, do feto, como todos nós. Passou os 9 meses no útero de Maria, se preparando. Não vou afirmar, mas assim vou reflexionar, né? Eu acredito que Jesus tenha esquecido, talvez, o seu compromisso, porque há várias literaturas aí, em que ele mesmo demonstra, é literatura, a gente não sabe até onde, né? Não tem aí o toque do escritor, porque o escritor, mesmo sendo alguém com uma boa mediunidade, uma boa sensibilidade, ele tem o animismo dele, né? O próprio Kardec falou que um bom médium é 50% só de animismo. Isso é o que nós temos, bons médios, excelentes nós não temos não, segundo Kardec, né? Então Jesus se preparou e encarnou, passou a infância, teve amigos, Gabriel foi um deles, Gabriel da sua cidade, de Nazaré, e assim ele se desenvolveu na sua infância, na sua adolescência. Temos alguns relatos, né, da infância, poucos, muito pouco, da adolescência também. Só o conhecemos verdadeiramente através de Mateus, um dos, que nos traz o diálogo de Jesus e as mensagens que Ele nos deixou. Mas por que eu estou falando isso? Porque veja bem, nós hoje estamos passando na mesma proporção, igualmente, como eu costumo dizer, diferentemente, dessa época de 3.000 anos atrás. E nós, eu falo nós, porque nós estávamos lá, seres reencarnantes que somos, né, o Rui? Então nós estávamos lá, ou estávamos vivenciando hoje Palestina, né? Ou então estávamos no mundo espiritual, presenciando, colaborando e contribuindo pela psicosfera que existia na época, ou estávamos em outros locais. E nessa contribuição, porque todos nós contribuímos com o planeta, se nós achamos que nós não temos nada a ver com os problemas hoje da Palestina, Rússia e Ucrânia, o Hamas, os conflitos em outros países, nós contribuímos. Porque existe uma coisa chamada psicosfera, campos morfogenéticos, egrégoras, que é atraída através de uma lei imutável.
imutável, chamada lei da atração. É a partir dela, ação e reação, causa e efeito, que a gente já tanto ouve falar. Porque nós nos vinculamos, nós atraímos tudo aquilo que pensamos e sentimos. A palavra tem poder, não tem? Quando ela é verdadeira, quando ela transmite aquilo que eu sinto. Porque eu posso dizer que eu adoro você, você é uma pessoa maravilhosa, mas não é uma realidade. Eu falo para criar uma imagem, que enquanto nós precisamos, né? Criar uma imagem do Newton Júnior bonzinho, simpático, porque eu preciso disso, nós precisamos disso, ainda somos crianças, estamos carentes o tempo todo, com ausências emocionais, psicológicas, com sentimentos de rejeição onde não existe, mas eu sinto, porque eu quero atenção, eu preciso de atenção, eu preciso que o outro me aprove, eu tenho que ser aprovado, porque eu esqueço que eu estou encarnado por um único motivo, talvez vocês estranhem, mas se refletirem vão concordar comigo, sou eu reencarnei para mim, para mais ninguém. Bom, peraí, como assim, Newton Júnior? Pô, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, né, o meu filho, eu tenho um monte de... cuido de uma casa espírita, né, ajudo pessoas, isso são ferramentas, são os nossos, a família principalmente, são os nossos personal training, porque no mundo espiritual eu prometi, olha, eu estou com tanto remorso, mas tanto remorso de ter feito coisas que eu não devia ter feito, mas eu fiz, e deixei de fazer coisas que eu deveria ter feito, mas não fiz. Isso está me doendo, como uma adaga que penetra no meu coração, e a cada vez que o tempo passa, mais profunda ela fica. Pelo amor de Deus, eu vos imploro, deixa eu reencarnar, deixa eu ter novamente a sensação em mim, para que eu possa tomar as minhas decisões. Sim, sensação, porque o espírito, enquanto espírito, não na erraticidade, não o espírito em desdobramento, mas o espírito que está vivendo na erraticidade, ele tem sentimentos e emoções, mas não tem sensações, porque as sensações, ela vem dos hormônios, do sistema endócrino, que transmite através do córtex a todo o nosso corpo, dispara o coração, dá gastura no estômago, dá raiva. E no mundo espiritual eu tenho lembranças sentimentais, memórias emocionais, e tenho as emoções. Então eu imploro para reencarnar, e eu reencarno. E ao reencarnar, eu reencarno de que maneira? Com compromisso. Eu fui muito orgulhoso, fui muito egoísta, fui muito rancoroso, intolerância, prejudiquei pessoas, prejudiquei a mim, muito mais do que pessoas, porque ninguém prejudica ninguém, pela lei da atração, não prejudica, não consegue, por mais mal que você queira fazer para alguém, você não consegue. Mas eu vejo a pessoa se prejudicar sim, mas porque ela está na mesma afinidade, ela pode não demonstrar, ela pode falar, poxa, mas essa pessoa é tão boa, e tudo de errado acontece com ela. Você está vendo o espelhamento na pessoa, mas o que acontece no seu inconsciente, nos seus valores, nos seus padrões, que ela não fala, mas ela sente. Ela não fala, mas sente, e emana as energias que são afins com esse campo magnético, essa egrégora, esses campos morfogenéticos, essa psicosfera que nós estamos vendo hoje, e contribui.
É como se, falando dos dias atuais, quem é que escolhe os grupos no seu celular? Você pede para alguém dar opinião, que você escolhe, que você não escolhe? Ninguém escolhe, né? Os grupos, só tem os grupos que eu quero. Eu, por exemplo, estou no grupo, todos os grupos do Rui me mandam um grupo, eu já estou nele, porque é do bem, né? É um grupo que você só vai aprender e crescer. Eu estou falando do celular, que é mais fácil, né? Estou na minha mão, quero. Mas o problema é que essa energia que nós emanamos, porque, como eu disse, nós somos 7 octamilhões de átomos, é muito átomo, né? Dá para acender uma cidade inteira. Imagine essa energia plasmando à minha volta. Eu sou uma usina, somos uma usina, todos nós somos uma usina. E aí, Jesus, o que ele fez? Vou ajudar os meus irmãos, porque eu tanto amo. Incondicionalmente, ele nos ama incondicionalmente. Você acha que Jesus está preocupado quando nós o ofendemos, quando nós pecamos e o criticamos ou odiamos a quem eu odeio? Você acha que ele está preocupado com isso? Está magoado, está ferido? Jesus, eu costumo dizer para mim, que a gente pede perdão a Deus, né? Pelas coisas que a gente faz. A gente se arrepende, meu Deus do céu, o que eu fiz? Senhor, me perdoa. Com medo do purgatório ou do inferno, né? Mas eu vou falar para nós. Deus, Jesus, as forças que regem o universo, jamais nos perdoa. Jamais nos perdoa. Porque nunca se magoa. Eles amam. E quem ama jamais perdoa, simplesmente ama. E compreende a infantilidade das ações, mesmo contra ele. Porque nós somos crianças, e ele entende isso. Ele se fez homem. No momento certo, nosso. Não o momento certo dele, momento certo nosso, aonde a humanidade estava dividida entre os conflitos pessoais, vulgarmente falando, entre o bem e o mal, porque isso não existe. O mal não existe. O que existe na realidade é a ignorância do bem. Aqueles que ignoram o bem caminham por trilhas de ignorância. Todas essas pessoas perdidas, como nós fomos um dia, tá? A gente critica os criminosos, os pedófilos, aqueles que matam filho, matam pai. Nós achamos um absurdo, e realmente é. Reconheço hoje o Newton Júnior reconhece que é. Mas Emmanuel nos falou: queres julgar alguém? Avalie tuas 5 últimas reencarnações e terás vergonha de saber que foste pior do que ele. Foi o que Jesus fez. Quando aquela mulher supostamente adúltera, né? Por que é o adultério? Então, supostamente adúltera, ia ser apedrejada, e ele perguntou, com seu magnetismo poderoso, se o magnetismo de Chico Xavier, o nosso recodificador, né, tinha 20 metros, como a NASA estudou uma vez, né, descobriu que ele tinha 20 metros, imagina Jesus. Jesus, na realidade, ele envolvia o planeta, magneticamente falando, ele era parte do planeta, porque a Terra tem vida, e ele estava conectado com essa vida. E ao perguntar, simplesmente, quando ele pergunta, se você não tem pecado, ou ele afirma, né, se tu não tens pecado, atira a primeira pedra.
Se nos dias de hoje, não sendo Jesus, a mulher estava roubada, né? Iam jogar um paralelepípedo, né? Porque a gente faz isso todos os dias, né? A gente joga pedra nas pessoas, metaforicamente falando, sem conhecê-las, só por ideologia, por ideias, por idiosincrasias, por paradigmas. Só que hoje não temos mais pedra na mão. Hoje temos a internet, as redes sociais, que potencializa, viu gente? Potencializa a energia. Os nossos celulares são ondas eletromagnéticas. Se você pega uma pessoa e conversa com ela do outro lado do mundo, através de um programa, imagina a energia que não vai, a conexão que não existe entre o mundo como um todo. Mas Jesus está aí, conosco, há mais de 2000 anos, se fez homem, curou leprosos, curou paralíticos de nascença, cegos de nascença, curou obsediados, legiões. Meu nome, eu me chamo Legião. Então vem cá me dar um abraço. Esse é Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso médico de nossas almas. E ele fez tudo isso mostrando que para isso ele fazia só duas perguntas, uma ele afirmava, a outra ele perguntava. Quando descobriram o seu poder magnético, foram de encontro a ele, pedindo auxílio, implorando que o curasse. E ele fazia uma pergunta, 3 em 1. O que queres que eu faça? Perguntava para o leproso, para o paralítico, para o cego. Ora bolas, está vendo? Como assim que eu quero que eu faça? Quero que me cures. Queres que eu te cure? Quer? Aí ele perguntava, tens fé? Tenho, mestre. Mais uma vez, tens fé? Tenho, mestre. Tens fé? Tenho, mestre. Imagina no dia de hoje, né, com a paciência que nós temos, né? Se ele perguntar na segunda, tem alguma coisa, pô, já não falei que quero, cura logo, poxa, a gente já faria isso, né? Pô, como assim? Já começa que eu estou todo estrupiado, tu não está vendo que eu estou estrupiado, ele vai me perguntar o que eu quero? Ora, bolas, né? Mas naquela época nós estávamos mais mansinhos, e aí ele curava aqueles que tinham fé, porque os leprosos, dos 10, ele não curou todos os 10, mas é que um foi, os outros 9 ficou, sim, mas teve que não foi e foi curado. Tens fé? Tenho fé, mestre, que tu podes me curar. Como Verônica, aquela mulher hemorrágica, que o perseguiu até encontrá-lo, na estrada, a caminho de Betsaida, e entre o povo, se arrastejando, acreditava, tinha fé de que bastava, não queria falar com ele, não preciso falar com ele que vai ser impossível, mesmo porque eu sou hemorrágica, e mulher naquela época não tinha vez, a mulher está ruim hoje, imagina naquela época, e mulher hemorrágica, ela impura, onde ela sentava, quem sentasse, não é sentar e deixar o sangue não, mesmo que não tivesse, se você sentasse, você se tornaria impuro também, não podia aparecer o sangue, e ela se escondeu, conseguiu se esconder, passou uma noite inteira aguardando a passagem dele, e tocou na sua manta, da sua aba, e ele sente, uma energia saiu de mim, alguém me tocou. Pedro, que era um pouco intolerante, ora mestre, todo mundo está lhe tocando, não,
uma energia saiu de mim. E ela se apresenta, com medo de ser apedrejada. O povo podia apedrejá-la, que a conheciam, porque as aldeias eram pequenas, 50 pessoas, às vezes 5, 10, 15, 20 famílias. O pessoal a conhecia. E aí, ele manda levantar e fala para ela o que ele falava para todos que eram curados. Todos. Tua fé te curou. E até os dias de hoje ele continua falando para nós. E quando ele fala em fé, ele não fala daquelas rezas, né, maravilhosas, o livrinho do Bidu, né, que tem todas as preces lá, tudo que você precisa está lá. Não. Ele fala na fé, não nele, não só em Deus, fé na vida, a fé de que nós somos deuses, como ele falou, podeis fazer o que eu faço, olha só a humildade, e muito mais, e é verdade, viu? Podemos sim fazer o que ele faz, tudo que ele fez, o que ele faz, e muito mais, mas a escolha é nossa, a escolha é minha, mas a minha preguiça não deixa. Estou muito tempo atrasado e me arrastando nessa encarnação e nesse meu processo evolutivo. E ele veio, nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que ele falou. Vem comigo. Vem comigo. E ele não está falando para desencarnar, não. Vem comigo em seus conceitos. Adere, como Saulo fez quando virou Paulo. Me adere meus conceitos, adere meus ensinamentos, e tu te libertarás. É o que ele faz conosco todos os dias. E está difícil, não está, gente? Está difícil. Está difícil de vencer as nossas tendências. Está difícil de vencer as egrégores da nossa volta que nós vemos. Está difícil de não ter raiva, ódio, e gritar a plenos pulmões: mais um CPF cancelado, né? E Jesus me pediu, essa conversa é para mim, tá? Vocês estão ouvindo, porque graças a Deus vocês não são surdos, tá? E Jesus me pediu: perdoa, compreende, aceita, respeita, ama. Está difícil, gente. Eu não sei quantas milhares de encarnações ainda eu vou ter para poder chegar pertinho disso aí. Mas tem alguém que nos deixou uma mensagem, que descobriu o que é o amor. Paulo, na sua carta aos Coríntios, falou assim: ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se não houver amor, eu serei um bronze que ressoa, ou um sino que retine. Ainda que eu conheça todas as ciências, fale todas as línguas, tenha tamanho grau de fé que mova as montanhas, se não houver amor, eu nada serei. Mesmo que eu doe todos os meus bens aos pobres, e deixe meu corpo consumir em chama, nenhum proveito eu levo disso, se não houver amor. O amor é bondoso, generoso, compreensivo, jamais fere, jamais magoa, e também nunca perdoa, porque nunca se magoa. O amor jamais terá fim, as profecias sim, as línguas se calarão, ciência tem o seu tempo, imperfeito é o nosso conhecimento, mas quando o amor chegar, perfeito se tornará.
Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança raciocinava e conhecia Deus porque tinha amor em meu coração. Me fiz homem, me despojei dos atributos de criança, comecei a enxergar Deus através do espelho, mas queira que um dia eu veja face a face. Por enquanto, eu conheço apenas uma parte, mas logo, quando voltar a amar, o conhecerei como por ele sou conhecido. Hoje, eu busco a minha felicidade, as minhas realizações, através da fé e da esperança. Mas só a terei quando verdadeiramente conhecerem o amor. Gente, muito obrigado, que Deus os abençoe, que essa luz chamada Jesus possa seguir em suas vidas. Gratidão.